Olá, meu querido, minha querida. Que a paz do Senhor seja com você, viu? Que o amor de Deus esteja contigo. Que você experimente quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que você experimente a unção, o cuidado, o carinho, o extraordinário de Deus na tua vida, na tua casa e também na tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa mais um episódio. Olha, este é o penúltimo, viu? Penúltimo episódio da nossa série O Plano da Redenção. Você está gostando da série? Fala para mim aqui. Tem sido bênção para você? Você conseguiu assistir todos os episódios? Ou só assistiu 1, 2, 3? Fala para mim aqui. Se você está gostando, essa é a primeira pergunta. Está sendo bênção para você. E a segunda pergunta é: quantos episódios você assistiu? Este é o primeiro? Já assistiu outros? Já assistiu todos? Este é o penúltimo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a palavra, né? Mergulhando ainda mais na palavra, na unção de Deus, nos planos de Deus para a nossa vida. E se você ainda não se inscreveu neste canal, por que você não faz isso agora? Se inscreve, porque este canal existe para ser um canal de bênção, um canal de paz, um canal de esperança para a tua vida e também para a tua família. Não esqueça de compartilhar. Mande este episódio, mande esta série inteira para quem você ama, para quem ocupa um lugarzinho especial no teu coração. É importante que você curta, viu? Porque quando nós curtimos o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas têm acesso a essa palavra, a esta mensagem. Bendito seja Deus na tua vida, viu? Muito obrigado por tua presença, por tua companhia aqui. Jacó e Esaú, dois irmãos, filhos de Isaac. Isaac, por sua vez, filho de Abraão. Abraão que Deus tirou da sua terra, da sua parentela, para mostrar uma terra, para dar origem a um povo, e de fato o povo surgiu. O povo de Israel, a nação israelita. Falamos que Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Ali então surgiu a nação israelita dos 12 filhos que Jacó teve. Falamos que Raquel, a mulher amada, a esposa amada de Jacó, teve somente 2 filhos. José, que era o mais amado por Jacó, repito, por ser filho de Raquel, e Benjamim, que era o caçulinha. Ô pastor, não é normal, não é comum que os pais se apeguem mais ao caçula, pastor? Por que Jacó preferia José e não Benjamim? Porque, inconsciente talvez, Jacó carregava a dor de que Benjamim, ou foi por causa do parto de Benjamim, que a mulher da sua vida, Raquel, faleceu, infelizmente. Jacó então se estabeleceu na terra que Deus prometeu a Abraão. E Jacó, agora Israel, passou por uma grande crise ali onde eles moravam, naquela região. Veio grande fome sobre aquela terra. Acontece que antes da fome, antes da crise surgir, os irmãos de José tinham ciúmes dele. Primeiro porque sabiam que o pai preferia mais ele do que os demais. Segundo porque José estava tendo uns sonhos que os irmãos ficaram meio cabreiros, porque nos sonhos de José dava a entender que ele se sobressairia sobre os seus irmãos, que inclusive o próprio pai se beneficiaria ou seria em algum momento ajudado por ele. Claro que ninguém sabia o que aconteceria, ninguém entendia o porquê daqueles sonhos, mas fato é que tudo isso, este conjunto de fatores, levou os irmãos a armarem um plano contra José. Primeiro, decidiram matá-lo. A ideia era matá-lo. Mas depois pensaram melhor e decidiram vendê-lo. Lembra que eu falei lá atrás dos ismaelitas, negociantes hábeis em comércio? Os ismaelitas iam passando e então os irmãos de José decidiram vendê-lo para esta caravana. E José foi embora, lá para o Egito. Na mente dos irmãos, dos 10 irmãos, porque Benjamim não participou deste engano aí, na cabeça deles, José nunca mais seria visto. José nunca mais se encontraria com eles. E os irmãos voltaram
enganaram o pai. Olha para você ver. Você já viu a expressão, já ouviu a expressão aqui se faz, aqui se paga? Você lembra que eu falei para você que há muitos anos atrás, antes disso, Jacó enganou seu pai e seu irmão? Agora, o próprio Jacó, agora com o nome de Israel, foi enganado pelos seus filhos. Levaram a roupa de José toda suja de sangue, mataram um bicho no meio do mato, um animal, e sujaram de sangue. E mentiram para o pai, enganaram o pai dizendo que o filho, José, o filho amado, foi morto por uma fera, por um animal. Oh, meus amados, aquele homem sofreu demais. Primeiro perdeu a esposa, a mulher amada, e agora perdeu seu filho. O coração de Jacó sangrava, mas o tempo passou. E Deus, especialista em transformar maldições em bênçãos, transformou essa maldição na vida de José em uma bênção grandiosa não só para José, mas para a sua família e para nós também. Ué, pastor, por que para nós também? Porque a fome veio sobre a terra de Jacó. E agora a família de Jacó ficou comprometida a morrerem de fome porque não tinham o que comer. A crise era terrível. Mas lá no Egito, Deus já estava providenciando. Deus já estava cuidando de tudo. Deus já estava cuidando do futuro de Jacó e sua família, como também do nosso presente. E ali José foi honrado. Deus levantou José. José chegou de preso, de presidiário, vamos dizer assim. José chegou como o segundo homem do Egito. Ninguém mandava no Egito mais do que José. Claro que primeiro o faraó. José tinha carta branca do faraó, porque o faraó via a mão de Deus com José. Faraó via a sabedoria de Deus em José. Faraó sabia que Deus estava com José e que Deus usava José para abençoar o Egito. E assim foi. José teve sonhos, e estes sonhos que Deus falou com José foi para José preparar. Minto, José não. Quem teve o sonho foi Faraó. E José interpretou os sonhos através de Deus para preparar o Egito para a grande fome. Faraó seguiu os conselhos de Deus dado por José, e aí então o Egito se preparou. E quando todo mundo, toda a região estava com fome, em crise, o Egito estava com grande armazenamento de comida, porque se prepararam, porque Deus avisou. Jacó, sabendo deste preparo, deste suprimento do Egito, mandou que os seus filhos fossem lá para buscar comida, para comprar comida. E lá, José reconheceu seus irmãos. Essa história é impressionante. Parece filme, parece novela, mas como Deus vai escrevendo a história, como Deus vai desenvolvendo o seu plano, como Deus vai cuidando de tudo. Ô meu amado, minha amada, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, em alguns momentos, o que para nós parece maldição, parece uma coisa ruim no momento, parece algo desesperador. No futuro próximo, no futuro longo, pode se revelar, pode se apresentar o cuidado de Deus, a direção de Deus, o comando de Deus, o controle de Deus sobre tudo. Quando José saiu ali como escravo para o Egito, ele jamais imaginaria que chegaria onde chegou, para ser abençoado não só ele mesmo, mas também a sua família. Acontece que José foi fiel a Deus, né? Esse foi o diferencial. Em tudo o que aconteceu, José permaneceu na presença, no cuidado e na direção de Deus. Mas a história, imagino que você já conheça. Jacó saiu da sua terra, da terra que Deus prometeu a Abraão. Jacó saiu para o Egito, para buscar sustento para a sua família, porque ali onde eles estavam não tinham mais condições deles viverem. A quantidade de pessoas, o povo de Israel, escute bem, isso que é importante, essa informação. O povo de Israel, a nação, que não era nação ainda, né? Era só a família de Jacó, a família de Israel, mas já era um pequeno povo. O povo de Israel que saiu da sua terra para o Egito eram mais ou menos 70 e poucas pessoas. 70 e poucas pessoas saíram dali para o Egito. E lá no Egito, o povo de Israel começou a crescer assustadoramente.
E tudo que o povo fazia, o povo prosperava. Os egípcios olhavam aquilo e se admiravam e temiam como aquele povo era abençoado. Tudo que faziam prosperava, crescia, se multiplicava, até que José morreu, Jacó morreu, seus filhos todos morreram, todo mundo morreu, Faraó morreu, e então subiu um novo Faraó que não reconheceu o trabalho de José, não reconheceu a importância de José para o Egito. E temendo o crescimento veloz do povo de Israel, o faraó então decidiu escravizar o povo. E o povo foi escravo por mais de 400 anos. Mais de 4 séculos o povo foi escravo no Egito. Só que deste momento, desta escravidão, o povo, geração após geração, começou a se afastar de Deus. O povo não buscava mais a Deus, o povo não adorava mais a Deus, o povo não guardava mais os mandamentos de Deus, o povo mais não era fiel a Deus. E com isso, correu risco mais uma vez o plano da redenção. Como o plano ia continuar? Como a estratégia de Deus daria continuidade se o povo estava apostatado? Então Deus levantou um homem. Deus suscitou um homem que a sua própria história já era um milagre. Este homem era Moisés. E este homem foi levantado por Deus para dar continuidade ao plano da redenção, para libertar o povo, para tirar o povo do Egito, para que a libertação do povo do Egito trouxesse para nós a libertação do pecado. E então o povo saiu de lá. Lembra que eu falei para vocês que entrou no Egito 70 e poucas pessoas? 400 anos depois, mais de 400, né? Não era mais 70 não, viu? Eram quantas, pastor? Eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Percebam agora, não era nação ainda, mas era um povo gigante. Era um povo muito abençoado por Deus, mesmo escravizados. Era um povo abençoado. Mesmo distante de Deus, era um povo abençoado. E o povo então saiu do Egito com a mão poderosa de Deus, as pragas caíram, o povo foi liberto. E este povo passou pelo deserto para voltar, para aprender a andar nos caminhos de Deus. Um povo reclamão, murmurador, um povo que desobediente, um povo rebelde. Mas Deus foi moldando, Deus foi transformando, Deus foi aperfeiçoando este povo no deserto. No deserto. Para que o plano de Deus, o plano da redenção tivesse continuidade. E esse povo então chegou na terra prometida. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, prometeu eles que eles voltariam para a terra deles, a terra que ele prometeu a Abraão e a sua descendência. E Deus tirou o povo, já tinham outras pessoas morando naquela terra, mas este povo foi expulso por Deus, foi tirado por Deus, para que o seu povo herdasse a promessa que Deus tinha feito a Abraão e para que o plano da redenção continuasse. E daí então se estabeleceu a nação, o povo de Israel, na sua própria terra, no seu próprio lugar. E dos 12 filhos a princípio os 12 filhos de Jacó, tornou-se ali as 12 tribos de Israel. De um dos filhos de Israel, chamado Judá. É de onde veio a linhagem do nosso Salvador. E é amanhã, no nosso último episódio, que pena, é amanhã no nosso último episódio que nós vamos encerrar. Nós vamos falar da concretização, da consumação do plano da redenção, um plano que Deus estabeleceu para salvar a mim e a você. Quando nós pensamos que Deus instituiu o plano da redenção para salvar o mundo, é certo, é verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas aí é no atacado, né? É todo mundo. Mas quando você traz para você, quando você abre a sua mente e entende que o plano foi para o mundo, sim. Mas quando você individualiza, quando você personaliza o plano, foi por mim. Este plano foi para me salvar, este plano foi para te salvar, para te dar vida, e vida em abundância.
para encher o teu coração de esperança e de certeza que nada que aconteça aqui é o fim, porque Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Oh Deus amado e querido, nos ajuda a crer neste plano, nos ajuda, Pai, a crer na tua direção, no teu controle, porque durante toda a história, meu Deus, mesmo Satanás tentando mudar, tentando alterar, tentando destruir o plano que o Senhor fez, o Senhor prevaleceu, porque o Senhor não conhece derrotas. Hoje estamos aqui, meu Deus, com o coração cheio de esperança, estudando a tua história, estudando a história do teu povo, estudando o plano da redenção, porque nós cremos, meu Deus, que é por causa deste plano que hoje nós temos a esperança da salvação em Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Louvado seja Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face, te dê a paz, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o nosso último episódio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até amanhã.